Bem-vindos à aula da lei de Beer-Lambert. A lei de Beer-Lambert ela é aplicada quando eu tenho uma barreira que está na frente de um feixe de radiação. Para eu calcular o quanto esse feixe de radiação vai diminuir de intensidade ao atravessar essa barreira, nós usamos para calcular isso a lei de Beer-Lambert. Então a lei de Beer-Lambert ele relaciona o I, que é a intensidade final do feixe de radiação, ao transpor essa barreira, que pode ser dado em miliröntgens por hora ou em MAS. Além disso, relaciona-se com a intensidade inicial do feixe de radiação, que também é dado pelas mesmas unidades de medida da intensidade final do feixe. O μ, que é o coeficiente de atenuação do material, ou seja, se eu usar um material como cobre, ou como chumbo, ou concreto, cada um tem uma característica diferente para atenuar o feixe. Essa característica é determinado pelo coeficiente de atenuação do material, que pode ser usado em centímetros elevado a menos 1 ou metros elevado a menos 1. E por fim, a lei de Beer-Lambert relaciona também a espessura do material. Então eu posso ter o mesmo material, mas com espessuras diferentes, e isso vai provocar uma mudança na intensidade final do feixe. Essa espessura ela pode ser dada ou em centímetros ou em metros. Então a lei de Beer-Lambert ela é descrita como I é igual a I0 vezes E. Esse E é uma constante, que significa 2,71 aproximadamente, elevado a menos μ vezes x. Vamos aplicar agora a equação da lei de Beer-Lambert no primeiro exercício. Então, calcule a intensidade de radiação. Ou seja, ele está pedindo o valor de I. Com a intensidade inicial, o I0 é igual a 1000 miliamperes segundos. Ao ultrapassar uma parede com coeficiente de atenuação, que é o μ, de 1 centímetro a menos 1, e espessura, que é o x, de 2 centímetros. Vimos a lei de Beer-Lambert, que é I igual a I0 vezes E elevado a menos μx. O I é o que eu quero descobrir. O I0 vale 1000. O E eu vou usar a calculadora e já vai haver a função E, menos o μ, que vale 1, vezes o x, que vale 2. Então eu vou colocar esses valores na calculadora. Então eu vou colocar lá 1000 vezes, tem na calculadora a função E, eu vou apertar a tecla correspondente à função E, e aí eu vou colocar elevado menos 1 vezes 2. Jogando todos esses valores na calculadora, o valor será de 135,34. Qual a unidade de medida? É só olhar para o outro I. Então, se foi dado em MAS, o outro I também será MAS. No segundo exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o I, com intensidade inicial, o I0, de 0,4 MAS, ao ultrapassar uma parede com coeficiente de atenuação, que é o μ, de 3 centímetros a menos 1, e a espessura, que é x, de 0,2 centímetros. Usando a lei de Beer-Lambert, I é igual a I0 vezes E elevado a menos μx. O I é o que eu quero descobrir. O I0, 0,4. O E, eu vou utilizar esta função da calculadora, menos o μ, que é 3, vezes o x, que é 0,2.
Então eu vou digitar na calculadora 0,4 vezes a função e, que existe na calculadora, elevado a menos 3 vezes 0,2, que isso vai ser igual a 0,22. Qual a unidade de medida deste exercício? É só olhar a unidade de medida do outro i, que é dado em MAS. Neste terceiro exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o I, com intensidade inicial, que é o I0, de 250 mRs por hora, ao ultrapassar uma parede com coeficiente de atenuação, que é o μ, de 0,5 centímetros a menos 1, e a espessura, que é x, 6 centímetros. Usando a lei de Bilambert, I igual a I0 vezes E elevado a menos μx, substituindo, o I eu não tenho, copio, I0, 250, vezes E, que é uma função da calculadora, elevado a menos 0,5, vezes o x, que é igual a 6. Colocando esses valores na calculadora, o resultado final será de 12,45. Como a unidade de medida do I0 é de mRs por hora, isso aqui será a mesma unidade para I. No quarto exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o meu I, com a intensidade inicial, que é o I0, que vale 0,05 mRs por hora, ao ultrapassar uma parede com coeficiente de atenuação, que é o meu μ, de 1 centímetro a menos 1, e a espessura, que é x, 0,2 centímetros. Usando a lei de Bilambert, I é igual a I0 vezes E elevado a menos μx, substituindo, o I eu não tenho, I0, 0,05, o E é uma função que existe na calculadora, elevado a menos μ, que é 1, e x, que é 0,2. Colocando todos esses valores na calculadora, o resultado final será de 0,04. Como a unidade de medida do I0 é de mRs por hora, esta também será a unidade de medida do meu valor de I. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta aula, entre em contato com o professor.